Tirei o dia para repousar, né? Estou bem melhor do que o que eu fiquei. Ontem foi muito estranho, sabe? Quando deu umas 5h30, 6 horas da tarde, comecei a sentir a garganta. E quando eu voltei do culto no lar, eu estava já saindo secreção esverdeada do nariz. Então, foi muito rápido, mas também muito rápido eu ataquei essa gripe com própolis, óleo de copaíba, medicamento para a gripe, né? Então hoje eu repousei mais, peguei um solzinho pela manhã, estou preparando ali um chá de erva doce, mas não podia deixar de fazer o nosso devocional, né? E estou aqui, me poupei de estar indo lá no culto de oração para não pegar friagem mesmo, porque aqui no sítio, o que está acontecendo aqui de dia dá 32 graus. Aí à noite começa a esfriar exponencialmente, tipo agora já tá 19, é a última vez que eu olhei, mas o vento tá bem gelado ali na janela. E muita poeira, tá muito seco, né? Mas glória a Deus. Estamos bem, né? Não tô mais com a dor na garganta. Fiz uns shots aqui que a médica indicou pro meu filho quando ele teve pneumonia 2 semanas atrás, com cúrcuma, mel, limão. Eu botei um pouquinho de pimenta preta para a absorção da cúrcuma ser melhor, né? Que é o açafrão. Excelente, viu? Dá um alívio imediato na garganta, muito bom mesmo. Mas hoje o tema é louvor transformador e a gente vai ler Salmos 30, que diz o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. O versículo de destaque aqui é: cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Versículo 4. Sejam bem-vindos. O devocional vai dizer: Susana estava chorando na parte externa da unidade de terapia intensiva do hospital. Um medo paralisante tomou conta dela. Os pequenos pulmões de seu bebê de 2 meses estavam cheios de líquido e os médicos tentavam salvá-lo, sem darem garantias. Naquele momento, ela sentiu o toque doce e gentil do Espírito Santo. Um lembrete para adorar a Deus, sem forças para cantar. Ouviu canções de louvor nos 3 dias que esteve no hospital. Ao louvar ao Senhor, ela encontrou esperança e paz.
Hoje Susana diz que aprendeu que a adoração não muda quem Deus é, mas transforma quem o louva. Verdade. Em circunstâncias desesperadoras, Davi clamou a Deus em oração e louvor. Um comentarista observa que o salmista orou pela graça expressa em louvor e transformação. Deus transformou o pranto em dança e Davi declarou que louvaria a Deus para sempre, na alegria ou na tristeza. Embora possa ser difícil louvar a Deus em momentos difíceis, isso pode gerar transformação do desespero à esperança, do medo à fé. E Deus pode usar o nosso exemplo para encorajar e transformar os outros. Pela graça divina, o bebê dessa mãe se recuperou. Embora nem todos os desafios terminem como esperamos, Deus pode nos transformar e nos revestir de alegria, à medida que o adoramos, mesmo na dor. A adoração a Deus o ajuda em momentos de dor? Como seu exemplo pode impactar os outros, né? Momentos de dor você consegue adorar? Quando eu tô assim um tanto, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente tá chateado com alguma coisa. Eu gosto de colocar louvores e a atmosfera muda completamente, porque quando a gente louva a Deus, quando a gente proclama palavras de bênçãos sobre as nossas vidas, isso renova a nossa força, a nossa fé, muda completamente a atmosfera do ambiente. Então, quando eu sinto assim um ambiente em casa pesado, quando eu não estou fazendo meu outro devocional, escutando, né, a Bíblia, fazendo almoço, lavando a louça e tudo, eu coloco louvores, né, e fico ali ouvindo os louvores, louvando a Deus. E a minha condição, ela é mudada, ela é transformada, exatamente como está falando aqui. Interessante, porque como hoje eu fiquei mais na cama, deitada por conta da gripe, eu assisti alguns vídeos, eu acabei de assistir um vídeo, acho que eu mandei para o meu esposo, do caso Noah. Depois vocês pesquisem aí, caso Noah. A criança tinha sido dada como morta, e foi encontrada, acho que dias depois, viva no necrotério dentro do saco, buscando o ar para respirar. E os médicos estão estudando, porque não tem muita explicação. Já aconteceu de tentar reaviver alguém, né, de fazer os procedimentos, e 5 minutos, 10 minutos depois, ela tem uma reação de voltar à vida. Mas dias depois, não, né? Então, Deus, ele faz milagres. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando tudo diz que não, nós precisamos adorar e louvar a Deus. Como a Susana, essa mãe aqui que a gente falou do devocional, encontrou forças adorando nos 3 dias que ela ficou naquela UTI com o filho, com o seu bebezinho. E hoje tem esse bebê nos braços por um milagre de Deus, mas também porque ela acalmou o coração dela, ela focou em algo que era eterno. Então a adoração a Deus o ajuda em momentos de dor. Como o seu exemplo pode impactar os outros? Muitas vezes, no momento de dor, quando a gente consegue encontrar forças em Deus, a gente consegue impactar pessoas ao nosso redor, né? Acontece muito quando a gente perde um ente querido. E às vezes a gente encontra força que a gente só sabe que pode ser de Deus, para a gente conduzir, porque se a gente não tiver força, as outras pessoas ao nosso redor não vão ter.
E às vezes a gente só vai desabar tempos depois. E eu não estou dizendo aqui de que a gente não deve chorar o nosso luto. É óbvio que a gente vai chorar o nosso luto. É digno, é justo. Mas naquele momento ali, alguém tem que buscar força para conduzir as questões do velório, do enterro, para resolver as coisas, né? E só Deus mesmo, né? Como a gente vê assim, antes de vir para cá, a gente passou por momentos difíceis lá na igreja onde a gente congregava. Irmãos que morreram do nada, tipo, tava lá. E daqui a poucas horas morreu no ponto do ônibus. E a gente viu, assim, sabe, nos velórios, durante aquele momento ali, as pessoas falando tão bem, agradecidas por aquelas pessoas terem sido exemplo e deixado um legado na vida delas como cristãs. É muito lindo ver, né? Quando há uma cerimônia fúnebre e as pessoas falam tão bem daquela pessoa que está ali naquela... Partiu, né? E a gente presenciou isso em alguns velórios lá, que teve vários consecutivos. Depois que a gente veio para cá, outras pessoas faleceram também. E Deus tem chamado os seus. E a gente tem que estar preparado, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem que estar preparado, tanto para perder, quanto para ir, principalmente para ir, porque a nossa vida aqui ela é eterna. Eterna para o céu ou para o inferno. A escolha é minha e é sua. Nós é que escolhemos, com as nossas atitudes, com a nossa devoção a Deus, se a gente vai plantar coisas para que a gente vá para o céu ou para o inferno. Ah, Viviane, mas a palavra de Deus diz que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. É verdade. É pela graça. Pela graça eu sois salvos. Glória a Deus. Mas, né, porque pela graça eu sou salvo, que eu não tenho que me comportar como filho de Deus para estar morando com ele, gente. Né? Então, se a palavra traz tantos ensinamentos e tantas coisas para a gente viver, por que eu vou fazer o contrário disso? Eu, particularmente, não quero me arriscar, né? Eu prefiro viver de forma íntegra, agradando a Deus em todo o tempo. Podem falar o que quiser, podem pensar o que quiser, eu tô pouco me lixando, entendeu? Tem gente que não acredita que Deus... Olha só, eu trabalhei desde os meus 13 anos de idade. Porque eu quis, porque eu comecei a trabalhar como modelo, essas coisas. E eu já tinha meu dinheirinho. Mas antes disso eu fazia tatuagem que eu mesma elaborava as tintas de lápis de cor, quebrava o lápis de cor, dissolvia, fiz vários desenhos, tipo um catálogo, e eu cobrava 1.000 cruzeiros na época para fazer uma tatuagem, passar base de unha, sabe? Base de unha. Durava 2, 3 dias, mas as crianças compravam de mim. Então eu sempre fui empreendedora, eu sempre comecei a trabalhar, ter meu dinheiro muito cedo. E tem gente que não acredita, acha que eu tô de brincadeira quando eu falo que Deus falou que não era para eu trabalhar mais, quando a gente veio para cá, que era o meu marido que ia trabalhar. E é uma coisa que a gente também, Deus falou, meu marido compreendeu, e a gente sabe que Deus está tratando. Por quê? Porque antes de vir para cá eu trabalhava tanto, que às vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite, queridos, e ainda ia dar atenção aos meus filhos. E a gente decidiu que eu vou cuidar dos meus filhos, que está numa fase, um tem 16, outro tem 11, com mais afinco e da casa, porque agora a gente mora num sítio, uma casa bem maior e muito mais coisas para fazer do que num apartamento de 47 metros quadrados, né? Mas tem gente que não acredita, acha que eu inventei isso do nada. É óbvio que eu queria trabalhar, é óbvio que eu queria exercer minha pós-graduação de estética. É óbvio.
Por quê? Porque eu amo estética, eu amo, era um sonho que eu tinha para realizar, e porque eu trouxe tudo que estava lá, que eu comprei maca, material, produtos coreanos, da estética coreana do curso que eu fiz, que eu investi mais de R$ 1.000, né? É óbvio que eu gostaria de estar trabalhando na estética, ó, ia ganhar muito dinheiro, mas é melhor obedecer a Deus do que desobedecer a Deus, né? E pagar um preço por isso. E as pessoas às vezes não compreendem, então eu não tô nem aí. Eu quero é adorar a Deus, porque Ele me ajuda nos momentos de dor e com o meu exemplo poder impactar outras pessoas. Dói renunciar? Dói. E a gente não vive, o reino de Deus não é feito de renúncia. Eu renuncio a minha carne todos os dias, você renuncia. A gente escolhe pecar ou não. A gente escolhe a gente faz escolhas o tempo inteiro, sendo que as nossas escolhas vão definir o nosso destino. O que eu escolho hoje no meu presente, que é um presente de Deus, vai definir o meu futuro. As minhas escolhas lá atrás construíram o meu presente hoje. Se eu quero alguma mudança, eu preciso fazer coisas diferentes, né? Não tem como haver nenhum tipo de mudança na nossa vida se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Mas se a gente fizer algo diferente, vai gerar mudança diferente. Vai gerar resultados diferentes, ok? Então agora eu queria estar abrindo para oração. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho. Quando eu fechar meus olhos aqui, eu vou entronizar com o Pai. Eu não vou ficar olhando aqui se tem pedido, ok? Então, eu só vou poder ter acesso aos comentários depois quando estiver baixando a live para postar lá no meu perfil, que já tem outros temas, muitos outros temas de live lá que você pode ter acesso, ok? Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho. Senão, eu vou estar orando por todos de uma forma geral, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos. Que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Traz a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada pessoa, cada lar aqui representado, por pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo, Senhor. Transforma suas vidas, que a sua paz esteja com eles, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Ó Deus, em nome de Jesus, entra na vida daqueles que têm sofrido, Senhor, com os vícios de jogos, pornografia, entre outros, de drogas lícitas e ilícitas, que almejam sair, mas não conseguem. Ô Senhor, tem de misericórdia, fortalece, dá o escape, meu Deus. Aqueles que têm sofrido de insônia, de depressão, de ansiedade, que eles possam fitar os olhos em Ti, que a confiança deles estejam em Ti, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam dormir os sonos dos justos, Senhor, em nome de Jesus. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. Guarda as nossas vidas, nos dê uma noite de sono reparadora, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. E também, Senhor, um dia abençoado amanhã, que tudo aquilo que a gente tem planejado, que a gente possa concretizar com êxito, que o Senhor vá abrindo portas, caminhos e dando direção. É o que te pedimos, Senhor, já te agradecendo, porque Tu és lindo, é maravilhoso, é poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós te amamos. E por isso, buscamos a cada dia te obedecer e melhorarmos na Tua presença, para agradarmos o Teu coração. É o que te agradecemos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aí.
E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.